Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para darmos prosseguimento aos estudos da nossa disciplina de educação. A nossa disciplina que estamos trabalhando é educação, etnia e identidade cultural. Observe que hoje, inclusive, a nossa aula de hoje é justamente discutirmos o que é identidade cultural, trabalharmos com os conceitos e significados de identidade cultural. Na aula passada, nós vimos identidade na pós-modernidade. Hoje nós veremos identidade cultural. E aí vamos lá, quando falamos de identidade cultural, é nos encontrarmos dentro da etnia da qual fazemos parte. Aí temos a identidade cultural, diz respeito a representações de um povo ou uma cultura, bem como o sentimento de pertencimento em relação a eles. Então, nessa identidade cultural, nós temos aí as representações de um povo e eu gosto muito de tomar, por exemplo, os povos indígenas, porque nós temos ainda no Brasil, temos aí cerca de 222 povos indígenas, nações indígenas no Brasil, né? Isso segundo dados de 2002, né? Então, por que eles são considerados povos diferentes? Porque mesmo sendo denominados todos como índios, mas cada uma dessas etnias, elas têm aspectos culturais diferentes. E esses aspectos diferentes levam as pessoas a se considerarem pertencentes àquela etnia. Veja aqui que a identidade cultural não vem com o indivíduo ao nascer, mas é construída logo ao longo da vida em relação aos outros. Ou seja, essa identidade ela vai se formando aí, muito embora, se eu trabalharmos do campo da biologia, uma identidade biológica tem um conceito, porque aí eu tenho o meu genótipo e fenótipo que é exclusivo meu, dentro do genótipo e fenótipo eu tenho a minha digital, eu tenho o meu DNA, que são características exclusivas minhas, mas quando diz respeito à identidade cultural, que é o que estamos estudando, ela não vem com o sujeito, ela vai se formar a partir da convivência com os outros, né? A identidade cultural serve para unir diferentes pessoas em torno de uma representação da sua cultura. Ou seja, nós somos diferentes enquanto sujeitos, enquanto pessoas, na nossa individualidade, mas nos reunimos na defesa da representação de uma mesma cultura. A identidade cultural é importante para defender direito de sobrevivência, como é o caso dos povos indígenas no Brasil. Então, essa identidade cultural, esses sujeitos indígenas, eles se identificam como pertencentes à mesma etnia, ao mesmo povo, e a partir desse pertencimento, desse se sentir pertencente, eles batalham e vão lutar para garantir os seus direitos. Garantir o direito à sobrevivência, garantir o direito ao desenvolvimento da sua cultura, garantir o direito à prática da sua religiosidade, garantir o direito da sua língua materna. Então, isso diz respeito também à identidade cultural, ela defende os direitos de sobrevivência de um povo, de uma etnia. Veja que a identidade cultural no Brasil, quando falamos da identidade cultural no Brasil, nós temos que essa identidade cultural comumente atribuída a uma origem, a miscigenação entre brancos, negros e índios. Isso quando nós vamos estudar, inclusive, a formação sociocultural da sociedade brasileira, geralmente a gente fala, não, mas a sociedade brasileira ela é constituída a partir da miscigenação, da mistura do índio, do negro e do branco. Vejam que quando nós estamos falando de identidade cultural no Brasil, nós não levamos em consideração essa realidade, ela não é tão simples assim, porque deve-se levar em consideração de que
a identidade cultural no Brasil, ela não se forma a partir do índio, do negro e do branco. Esses povos indígenas já existentes aqui no Brasil, que eram cerca de aproximadamente 5 milhões, eu trago dados para vocês um pouco mais adiante, 5 milhões de indígenas no Brasil, distribuído aí em aproximadamente 1.000 povos indígenas ou 1.000 etnias indígenas no Brasil, que falavam 1.500, que falavam cerca de 1.000 línguas diferentes. Então, esse povo, ou esses povos, eles já tinham a sua prática cultural, eles já tinham a sua identidade cultural. Então, falar que é a partir da miscigenação do branco, do negro e do índio, é desprezar a essa prática cultural existente nesses povos antes da chegada do europeu no Brasil. Afinal, apesar de mais de 50% da população brasileira ser negra, pouco sabemos sobre a história da África. Por exemplo, é uma outra questão. Nós temos aí mais da metade da população brasileira agora se autodeclarando ser negra, né? E nós não temos, inclusive no currículo da escola, não existia nem sequer a história da África. Isso, como é que 50%, mais de 50% da sociedade da qual eu faço parte é oriunda de um país diferente, de etnias diferentes, mais de um continente diferente, e eu não estudo, nem eu e nem este outro pertencente a esse mais de 50% da população, não estuda para conhecer a fundo, inclusive, as suas origens, né? Então, tem aí as contradições, os contrapontos. É importante lembrar que os povos indígenas geralmente não fazem parte do imaginário sobre a identidade brasileira, quando se fala dos povos indígenas. E aí nós vamos ver por quê. Os indígenas são considerados o passado do país, ou seja, é algo que ficou no passado, então isso é a visão que alguns têm, como se estivessem destinados a desaparecer em algum momento, o que não é verdade, né? Então, quando nós estudamos e vimos essa questão da formação cultural, da identidade cultural brasileira, ainda discutindo, os povos indígenas, sempre eles, em alguns momentos, dependendo a concepção teórica e filosófica do historiador, do sociólogo, do filósofo que está escrevendo sobre algo, de acordo com a concepção, esses povos são colocados à margem dessa construção e dessa produção cultural, e bem como no campo político, né? Veja que como se constrói a identidade cultural, são alguns questionamentos que a gente deve fazer. Isso ocorre, sobretudo, por um processo político, ou seja, um processo político da governabilidade, da forma de ver a sociedade, da forma de organizar a sociedade, da forma de organizar o que existe no imaginário da sociedade. A imagem brasileira, ou seja, do brasileiro, não representa toda a diversidade existente, pois qual, então, ou seja, do país, né? Opa, desculpa, vamos retornar aqui ao slide, né? Veja que a imagem do brasileiro não representa toda a diversidade existente no país. Qual, então, prevalece na fala das pessoas? Qual é a identidade que está prevalecendo nas falas das pessoas? É o do respeito a outras minorias, a esses antepassados? Com qual cultura nos identificamos? Ou eu estou falando qual o meu ponto de fala? É a partir de uma cultura da miscigenação, a partir de uma cultura... Eu sempre digo que nós, brasileiros, tem algo engraçado que acontece conosco. Porque enquanto Constituição da Nação... Desculpe, nós temos um pé na aldeia, um pé na senzala e a cabeça na Europa, né? É justamente dentro desse tripé que nós nos encontramos. Eu sou brasileiro, né? Mas aí eu me considero branco. Mas se eu vou puxar a minha genealogia, eu vou encontrar o meu bisavô, a minha bisavó, que pertencia lá a uma etnia indígena. Vou encontrar o meu bisavô, a minha bisavó, ou até mesmo a minha avó, aqui em um grupo afrodescendente. Daí eu sempre digo que nós temos um pé na aldeia, outro na senzala e a cabeça na Europa, né? Mas veja que
Nós temos que ter esses questionamentos. A identidade no século XXI. O mundo todo enfrenta uma efervescência de identidade. As novas tecnologias de informação e comunicação é uma das causas, porque agora nós temos essa possibilidade, trabalhamos na aula anterior, falando sobre essa questão da globalização, né? Nós temos essa possibilidade de ter elementos de outras culturas, agregarmos à nossa cultura, assim como outras sociedades, outros povos, outras etnias agregam elementos da nossa cultura. Pessoas de diversos lugares trocam informações e compartilham experiências. Veja que com as tecnologias, os indivíduos de origens muito diferentes podem se identificar com culturas que antes não poderiam sequer conhecer, se não fosse as tecnologias. Aí sim, nós precisamos ver que a identidade cultural é termos importante de entender para o debate, para debater esse tema. É cultura, que é a forma simbólica que os seres humanos organizam e deixam para as futuras gerações. Temos também aí, não se pode pensar que as culturas são coisas rígidas e imutáveis, elas mudam, se transformam também, porque faz parte da sociedade. Dentro de uma própria cultura existe uma variedade de padrões de comportamento, bem como irregularidades, que são por isso que elas vão se transformando. Identidade, que nós já vimos, que é algo que em relação às outras pessoas, por exemplo, ser mãe, ser mulher, ser professora, entre outras. É possível identificar alguns como iguais a você, identificar outros como diferentes ou até mesmo opostos totalmente. As identidades não vêm ao nascer, isso aqui é a identidade, mas elas são construídas ao longo da vida também e variam. E assim nós vamos prosseguindo, agora falando das representações sociais, que são discursos imaginários sobre algo que são compartilhados por várias pessoas. Nem sempre a representação social que mais circula na sociedade corresponde à realidade, né? Às vezes é algo justamente do imaginário de alguém, do domínio da maioria do poder político. Exemplo, é comum que o indígena seja considerado erroneamente como atrasado, exótico e inadaptado à modernidade. Isso faz parte de um imaginário dentro das representações sociais. A política é o modo geral e possível de definir a política como uma forma de lidar com essa diversidade toda, tanto quem se define dentro de uma identidade cultural, como quem se define o outro em uma identidade, estão fazendo política. É a partir do momento que eu vou me definindo, eu tenho as políticas das etnias, né? É necessário observar as relações de poder entre as identidades. Aí temos aqui que o tema das identidades gera uma série de debates importantes na atualidade. Afinal, essa tem sido uma das grandes ferramentas políticas no mundo todo. Essa identidade cultural, ela continua sendo discutida. Eu retirei parte desta aula aqui desse endereço eletrônico que está na aula para vocês. Chegamos, então, assim, ao final da nossa aula, desejando a todos vocês um excelente estudo e uma ótima aprendizagem.